pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui diretamente da Revestir, no nosso podcast Eucatex Talks. E hoje a gente vai abordar um tema super relevante, que gera dúvidas, e a gente vem trazer dicas e soluções referente à instalação de piso vinílico. E aqui nós estamos com a nossa nobre especificadora, Aninha Paula. Ótimo. E com dois especialistas aqui também, Joelma e o Marcos da Quartzolite. Então nós vamos aqui aproveitar para matar as dúvidas num tempo curto, porém com bastante conteúdo. Então eu gostaria que cada um se apresentasse, acho que é bacana, né? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Marcos, eu sou analista de produtos aqui na Quartzolite, especificamente para a linha de preparação de base para assentamento de piso vinílico. Legal. Então a Quartzolite conta aí com um portfólio bem bacana para estar cumprindo todas as etapas de acordo com o que a gente precisa em relação à norma. Excelente. Joelma. Eu sou Joelma, eu sou criadora da Espaço Especialista, que é um Instagram que treina profissionais para instalar de forma correta, de acordo com a norma técnica. A gente sempre tem essa sinergia com os parceiros, né? É uma luta muito grande a gente conseguir entregar a norma, e hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Não, isso é legal. E falando em parceria, né, o que eu sempre falo, grandes empresas têm grandes parceiros, né? Isso daqui é a prova de todo esse conteúdo, né? E aqui a gente vai poder abordar alguns temas relevantes e oportunamente falar de pontos que a gente acaba encontrando no dia a dia e até como patologia em instalações, né? Sim. E aí eu vou passar a bola para a Aninha, né? Porque senão só eu vou ficar falando. Fale sobre suas dores. Meu nome é Ana Paula, sou especificadora técnica da Eucatex, né? E hoje a gente tá, como todos já falaram, a gente vai falar um pouco de vinílico. Eu já quero abrir aqui com a primeira pergunta para vocês. Eu gostaria que a Joelma comentasse um pouco sobre a dificuldade do pessoal instalar, quais são as dificuldades, ou o que é mais... qual que é o calcanhar de Aquiles ali na instalação do piso vinílico? Então, hoje, ainda fazer com que o profissional entenda que é necessário preparar a base, porque sem uma base bem feita, bem executada, realizada e dentro da norma, o piso vinílico não entrega a performance, né? Então, hoje, quando a gente treina o profissional, a gente treina para que ele não vá para aquele jeitinho imediato. Às vezes as pessoas ficam muito reféns, né? De vídeos, né? Enfim, alguns vídeos de rede social que são muito imediatos, prometem milagres, os milagres não existem. Não tem como a gente pular a etapa numa instalação, e para a gente poder entregar uma instalação de piso vinílico perfeita, eu preciso passar por todo o trabalho de base primeiro para conseguir instalar meu piso. Então, hoje o calcanhar de Aquiles ainda é o tratamento da base. E até trazendo... Não, isso é bacana, né? Porque o que a Joelma falou, às vezes a pessoa consulta só na internet, e a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. Sim. Porque da mesma forma que tem informações relevantes, importantes, e que de fato é real... A internet democratizou a informação, mas tem todo tipo de informação. Tem que fazer um filtro, exatamente. Exatamente. E nada melhor do que fazer o filtro com profissionais de relevância, com empresas que têm nome no mercado, né? E que vai trazer a informação correta para que o sonho continue um sonho e não vire pesadelo. Né? Exatamente isso, Roberto, que eu falo com os profissionais, né? O primeiro sonho do brasileiro é a casa. O maior bem que o brasileiro quer ter na vida, né? Construir, alcançar, é a casa. E aí, o segundo maior desejo é o piso. Né? Porque às vezes a pessoa, exatamente, às vezes a pessoa entra na casa, não é o piso que ela quer, aí ela tem um sonho de conquistar aquele piso, ela vai lá, ela se sacrifica, ela consegue comprar o piso vinílico e ela coloca por água abaixo todo o sonho dela quando ela não trata essa base. Né? Aí a gente tem também, falando de calcanhar de Aquiles, a questão da impermeabilização obrigatória nas plantas térreas, que as pessoas, né, costumam não levar tá muito na BNT, a sério. Né? Que está na norma, tá 14.917. 14.917. Isso. E aí o Marcos vai poder até abordar, que eu acho que é um tema legal, porque eu acho que ainda é um tabu essa informação. O que é um impermeabilizante, o que é uma barreira de vapor,
Até para o pessoal conhecer as diferenças Acho entre que produtos. até um ponto da gente, um passo atrás, né, a gente tem que pensar que piso vinílico é um piso que veio da Europa, né? Então, lá eles têm costumes totalmente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então, pra gente adaptar a essa estrutura, assim, tanto da pessoa que vai usar e de quem instala, a gente precisa ainda fomentar essas informações, né? Exato. E como você disse, a instalação do piso vinílico, ela segue uma norma, a BNT-NBR 14917. Então, é dividido em duas partes, uma em relação ao fabricante de piso vinílico. Os então, ensaios de laboratório. então, essa primeira parte vai falar sobre o desempenho da régua vinílica, sendo ela heterogênea ou homogênea, do produto em si. E a segunda, ela é mais para os fabricantes de base e o aplicador. Exato. Então, a gente vai ter essa norma para nos ajudar a como fazer corretamente cada passo a passo. E outro ponto importante é que no mercado da construção civil a gente precisa de profissionais qualificados, que saiba, ele não saiba fazer o serviço prático, mas ele seja um especialista ali, de entender, pô, se eu não usar certo material, eu vou ter um certo problema no futuro ou para o meu cliente. Então, são pontos ali que a norma traz, que a gente precisa trazer para o mundo deles. Para o mundo real, né? Para ser prático ali. Desmistificar. Porque assim, até quando eu estou fazendo os treinamentos, eu falo para gente, vocês não tem que ter medo da norma. A norma é para ajudar o profissional, a norma é para ajudar o lojista e a norma é para ajudar o cliente final. Então, todos se protegem com a norma. Porque a norma, ela veio para quê? Para balizar, criar uma regra. A gente tem um problema, né, do barramento de vapor e umidade, que ele é sazonal, por exemplo, a infiltração, né? A água evaporando por capilaridade, né? Exato. Então, pode acontecer em um momento, pode não acontecer. Então, o cliente, mas eu moro lá, não tem umidade. Tudo bem, mas a norma diz que toda planta térrea precisa de barramento de vapor e umidade. Porque aí você pega um período de chuva excessiva, a característica do ambiente vai ser diferente. Você viu há pouco aconteceu na cidade de Santos, que praticamente virou Veneza? Exatamente. Então, assim, e era uma coisa que não acontecia há muitos anos, então não tem como controlar. Então, por isso, exatamente por isso, tem que seguir a norma. E eu acho que a maior missão minha, até como educadora nessa área, é ir quebrando esses paradigmas, é ir trazendo proximidade da norma técnica para o nosso profissional. Porque o que acontece? Durante muito tempo, esse juridiquês, né, do mercado afastava o profissional da norma. A norma parecia uma coisa que não era para o profissional. E a norma é para o profissional. A norma é para o instalador, a norma é para o engenheiro, é para o construtor, a norma é para todos. E até um ponto, acho que assim, a qualidade, ela é um conceito apesar que a norma fala o que é qualidade, ela também é subjetiva e ela faz e cada um tem um papel nessa qualidade. Tipo assim, então eu preciso ter qualidade nos meus produtos de preparação de base, vocês precisam ter qualidade no tipo de material do revestimento, o aplicador precisa ter a qualidade na instalação. Então assim, a qualidade ela tá dividida, não adianta um faltar com a sua participação, porque um precisa do outro, e né? o outro ser deficiente, porque aí a balança não vai equalizar. Exatamente. Sim. E isso é legal, né? Porque aqui é o que a gente está abordando, né? Tem quartzolite com excelentes produtos de preparação, tem a Joelma preparando o profissional. Sim. Nós aqui com produtos também de excelência, que participa do programa setorial de qualidade. Então, se todo mundo falar a mesma língua, a gente consegue equalizar para que, de fato, a instalação seja perfeita, né? E não tenha nenhum gap ali. E a gente sabe o quanto é custoso, né? Você comprar e preparar uma instalação de vinílico e ficar perfeito. Sim. Mas aí é 3 vezes o valor se fizer uma má instalação. Gastou com aquela instalação na primeira vez, vai gastar com a remoção e vai gastar uma terceira vez para corrigir. Então, isso daí acaba, além do desgaste financeiro, tem um desgaste emocional até para o consumidor, né? Em algumas então, situações eles estão morando na casa. Exato. Ainda, né? E eu acho que a Ana também deve passar por isso aqui no trabalho dela, porque ela está mais com os especificadores, é que essa dor também vem de lá, né? Dos especificadores, né? A gente faz evento com os especificadores também, treinamento com eles, e
E como eles têm empreiteiros, empresas trabalhando para eles ficam muito refém e não vão se alimentar desse conhecimento, Sim. né? Então é muito bom também que o profissional, o especificador, invista nesse conhecimento. Que ele, Sim, que ele exato. conheça o mercado, até mesmo para ele saber que equipe que ele está coordenando está realizando um trabalho de forma correta. Então, quando você recebe esse conhecimento, participa de um workshop, absorve esse conhecimento, você também vai refletir no seu trabalho. Você vai conseguir fazer até mais projetos ao mesmo tempo, não tendo que fazer o retrabalho, como o Exato, Roberto é, colocou, né? Porque E- isso não acontece só com o instalador, né? O instalador, ele é a parte menor ali. A partir dos especificadores, essa bola de neve já começa a e onde crescer. começa, né? Às E vezes aí- até numa especificação incorreta. Às vezes eles colocam um produto que não fica, que está um subutilizado, né? Maior do que precisaria ou menor. Ou menor, O comercial, ele coloca no residencial, não precisaria. Uhum. Aquela questão que você comentou Sim, claro. do PU Não- da não tem espessura. segurança na especificação, aí acha que o vinílico vai fotografar, aí acaba passando o vinílico de 3 milímetros para o cliente, aí deixa o projeto mais inacessível, né? O cliente se afasta. E o contrário também, né, gente? A gente pegar ali nossa linha de produtos residenciais e encontrar em ambientes Em comerciais. ambiente comercial, né? E aí a pessoa Exato. fala, nossa, esse piso não vale nada, essa capa de uso não vale nada. Não, ele foi especificado, ele foi instalado num ambiente que não é o ambiente dele, né? Subdimensionado, né? Porque não é Isso. para aquele ambiente, mas está instalado num ambiente que vai ter um desgaste prematuro, né? Sim. E eu queria ver até com o Marcos as Sim. dicas ali em relação às etapas de preparação, né, do ambiente antes da instalação do vinílico. Né? Uhum. Volto também a falar que o aplicador precisa ser o especialista. Ele é como se fosse um médico, né? Ele precisa ali saber como é que tá o estado do paciente antes de Identificar, começar a de fato fazer o serviço, né? Então tudo começa a entender que base que esse cliente quer esse piso. É uma base cimentícia ou é uma sobreposição? Porque às vezes o cliente pode querer trocar o piso, ele tem um piso cerâmico, um porcelanato, e quer colocar um piso vinílico, mas sem quebra-quebra, né? Que é o melhor dos mundos, né? É o sonho de todos, né? Vem aí um ponto muito positivo, o piso vinílico, né? Essa facilidade na instalação. Então, para preparação de base, a gente conta com 3 etapas. A etapa dos primers, dos nivelantes e dos adesivos. Antes de você aplicar o primer, eu preciso fazer o check-up ali da minha base. Se a minha base, como vocês bem falaram, é uma base no térreo, a norma já diz que se a base é no térreo, eu preciso aplicar uma barreira de vapor. Hoje a gente tem o primer intimidade que cumpre essa função. O que é essa barreira de vapor? A gente, na base do piso vinílico, quando a gente vai colar o piso vinílico, os adesivos são base água, ou seja, então eles são resina com água. Por isso que a gente precisa ter o tempo de taque lá, porque o tempo de taque é quando a água evapora e fica a resina para eu poder colar o piso. Se a minha base tem umidade e ela pode vir negativa, né, de baixo para cima, e ela tem contato ali com a água, ela pode remulsionar. Se ela remulsiona, ela descola o piso vinílico. Pro estado líquido, né? Então, o meu piso começa a descolar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha base não está bem tratada. Então, se eu tenho uma base térrea, eu preciso fazer o barramento de vapor. Porque em quais momentos que esse adesivo pode entrar em contato com a água? Sendo líquido, ou ele pode vir, a água pode passar por vapor no meio das camadas, se não tiver o primer anti-umidade, né? Então, se a casa for térrea, a gente faz essa preparação com primer anti-umidade para bloquear mesmo. E aí, caso a casa não for térrea, for um apartamento, né, no primeiro andar, a gente pode estar vindo com um primer flex. Antigamente, hoje no mercado a gente tem ali primer sobreposição e primer base. Só que hoje a Quartzolite tem ali uma tecnologia que é o Primer Flex, que ele faz os dois. Posso fazer essa ponte de aderência para eu poder vir com o meu nivelante. Então eu aplico o Primer Flex em 2 demãos, para eu estar fechando os poros tanto do porcelanato ou da cerâmica quanto em bases cimentícias. Porque isso vai fazer com que o meu nivelante ele renda mais, ele tenha a performance que ele precisa. Feita essa etapa ali de selamento da minha base, eu venho
com o nivelante. Todas as etapas são importantes, mas essa é a que vai garantir o efeito estético do piso vinílico. Para não fotografar no decorativo, né? Então hoje a gente tem aí autonivelantes fluidos e espatulados. Então eles vão ali garantir o nivelamento do meu piso. Obviamente que são... Caso o desnível for muito grande, eu preciso fazer ali o nivelamento com contrapiso normal ali, né? Que aí faz por etapas também, Isso. Né? E aí é importante também, como a gente tá falando de umidade, né? Respeitar o tempo de cura da massa, porque muitas vezes o cliente acelera o instalador ou o instalador quer terminar rápido e não respeita esse período, ele vai ter o mesmo problema da umidade, porque aí a massa vai... A cola pode reemulsionar com umidade ascendente ou umidade residual, porque às vezes os profissionais, até por falta de conhecimento, eles chegam no ambiente, vem um contrapiso sendo curado, né, que aí eu já voltei lá para trás, eles veem um contrapiso sendo curado, eles não têm um medidor de umidade para identificar o tempo, higrômetro, né? O tempo de umidade desse contrapiso, e eles fazem a instalação, porque visualmente o contrapiso está seco, mas essa água, e dependendo do contrapiso, da espessura do contrapiso e da região que ele foi aplicada, que isso influencia demais também, vão ter variáveis aí de 11 até 21 dias. E às vezes a pessoa não quer esperar esse prazo, ela olha, ela acha que está seco e ela segue. Então, a umidade do resíduo, a umidade residual, é muito mais comum do que se imagina, principalmente em plantas elevadas, porque a pessoa fez o contrapiso e já acha que... Né? Já tá bom, pronto exatamente. Ali, aí só vem... no visual, né? Exatamente. E por isso que é importante o profissional investir também, não só em conhecimento, mas em equipamentos, porque hoje isso daí é uma ferramenta de trabalho, né? Não é um custo, né? Então isso daí também é importante. O papo tá excelente, o tempo passa rápido. Demais. Né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar e aí a gente fica com uma última pergunta para vocês, né? Qual que é a dica de ouro que cada um acha relevante aqui a gente passar para que a gente possa ter essa instalação perfeita, né? Quer começar? Você que fala da base? Bom, vamos lá. Acho que ali seguir as 3 etapas, né? Por fim, ali a gente vem com o adesivo, né? Depois do nivelante a gente vem finalizando com o adesivo. Mas acredito que é saber esse passo a passo, né? Entender... Ter o conhecimento. Ter o conhecimento de o que o meu cliente precisa, como que eu vou solucionar e qual que é o melhor sistema de preparação de base para ele. Porque depois da preparação de base vem ali o piso vinílico. Então, como eu falei, a qualidade está em todos nós, né? Do fabricante da marca de preparação de base, do piso vinílico e do aplicador. Do aplicador, né? Então, um processo... garantir... Você tentar evoluir nesses pontos aí de patologia, o que acontece se eu não fizer cada etapa, e acredito que seja isso. Legal. Obrigado. Valeu, Marcos. E aí, falando vou pegar, o Marcos falou da base e eu vou falar do profissional. Eu acho que o profissional, primeira coisa, assim, várias pessoas para trabalharem precisam de ferramentas. Então, o profissional precisa entender que a ferramenta não pode ser improvisada, senão ele pode comprar um produto de super qualidade para base, ele pode comprar um piso premium, ele pode ter tudo, mas ele não tem a ferramenta, ele improvisou, né? Se ele improvisa uma espátula, ele já sabe que não vai chegar no resultado, e por aí vai. Então, eu acho que são 2 pilares, assim, para o profissional, falando só do profissional. Que o profissional, primeiro, busque conhecimento. A gente tem treinamento gratuito de todas as fábricas, né? Todo o mercado, de forma geral, tanto das argamassas quanto dos pisos. A gente tem várias empresas que oferecem conhecimento gratuito para os profissionais. A gente tem conhecimento gratuito de cursos e treinamentos na internet, pesquisando para se especializarem do assunto e também investindo nas ferramentas. Porque aí, se você tem esse tripé, né, de, primeiro, conhecimento, ferramentas, e você compra os produtos corretos, que aí você fecha ali, né, a trilogia, exatamente. Aí você consegue entregar bom resultado e também ser um profissional não só reconhecido financeiramente, mas um profissional que vai conseguir ter bons negócios e aí ter um futuro promissor nesse nosso segmento aqui de instalação de piso. Excelente. Bom, aqui a gente infelizmente encerra, né? Porque o tempo passa rápido, mas eu agradeço a Joelma, agradeço o Marcos.
Vou passar aqui a bola final novamente para a Aninha e até o próximo nosso podcast. Obrigada, gente, por ter assistido e esperamos vocês no próximo podcast Eucatex. Valeu! Obrigada, gente, Obrigado, pelo convite. pessoal. Até mais. Valeu.